Bom dia, queridos irmãos, da nossa rádio Portal de Luz e do nosso grupo caritativo São Francisco de Assis. Estamos mais uma vez nessa manhã maravilhosa que Deus nos permite estar aqui, nessa humilde tarefa de estar trazendo a todos vocês a palavra amiga do nosso Mestre Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos mandar um grande abraço fraterno a todos vocês que estão nos ouvindo pela nossa rádio Portal de Luz, aos nossos irmãos que estão também no Facebook nos acompanhando. Com muito carinho que recebemos todos vocês. Mandar um abraço especial à nossa querida dirigente, Cláudia Rocha, e todos os nossos companheiros de trabalho, de lavoura, como diz o nosso querido Dr. Bartolomeu, que estamos ainda distantes materialmente, mas com o coração muito próximo uns dos outros. Que Jesus nos abençoe sempre. Hoje estaremos aqui no nosso encontro para tratar sobre o assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso irmão Geilson. Bom dia. Bom dia, Geilson. Tudo jóia, meu amigo? Bom dia, Roberto. Tudo em paz, graças a Deus. Bom dia aos amigos que nos ouvem nesse momento. Muito bem, graças a Deus. Um outro amigo nosso aqui também, que estará conosco nessa manhã de hoje, é o nosso Flávio Borba. Bom dia, Flávio. Flávio, o seu áudio está desligado. Um dia eu aprendo, Roberto. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, Geilson. Bom dia, Roberto. Feliz por estar aqui nessa manhã maravilhosa, poder falar do Evangelho de Jesus, falar do Espiritismo, essa doutrina que nos abençoa, que nos ajuda a caminhar, né? E estar com os irmãos do grupo caritativo São Francisco de Assis. Muito bem. Que alegria maravilhosa estar novamente reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, né? Coisa maravilhosa. Vamos, então, nos preparar para fazer a leitura com o nosso irmão Flávio, do Exórdio. Em seguida, nosso irmão também fará a nossa prece inicial. E logo em seguida já voltaremos com o nosso irmão Geilson. É com você, meu irmão Flávio, que Jesus abençoe o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Bom, nós vamos... a leitura preparatória de hoje é do livro Vinha de Luz, né? Psicografia de Emmanuel pelo médium Francisco Canto Xavier, e o tema é orientação. E nós vamos ler o seguinte: e procureis viver quietos e trabalhar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Está em Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E Emmanuel nos diz o seguinte: a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza.
Procure cada discípulo manter a opinião de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide, cada qual, dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu. Na conquista de expressões superiores da vida e construir, perdão, na conquista da expressão superior da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, atende aos desígnios do Senhor no ciclo de compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade. Antes que busques, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. Emmanuel, ele, em alguns momentos, aguça a nossa intelectualidade na tentativa de compreender o que ele fala. Mas em outros, como aqui, ele é extremamente claro. Ele nos fala do tempo que nós perdemos, que nós jogamos fora, né? Buscando orientações para que possamos nos colocar a serviço. Quando o serviço ele se aprende na experiência e na vivência. Ele convida e conclama-nos a nos dedicarmos ao trabalho sem procurarmos ser pesados a outros, que vão estar no esforço do trabalho enquanto nós estamos em busca de orientações e de conversas. Podemos, sim, até buscar orientações, mas para isso precisamos estar ativos naquilo que nós nos dispusemos a fazer, naquilo que nós nos colocamos para fazer, nos dedicando com carinho e com amor para a obra ficar pronta. E aí sim, numa situação de dúvida, aqui e ali, a orientação pode ser pedida, pode ser solicitada, mas é necessário que estejamos ativos no exercício do trabalho da seara de Jesus. Então, essa é a nossa compreensão preliminar da mensagem de hoje, que abre os nossos trabalhos. E eu queria rogar humildemente que aqueles que quiserem, em seus ambientes do lar, onde quer que estejam, fechar os olhos para que possamos nos sintonizar com o Mestre, com a espiritualidade maior. E dizer, Senhor, somos gratos. E essa sensação é que nos invade nesse momento. A oportunidade do trabalho nos surge e nos colocamos à disposição para servir. Aqui estamos, Senhor, em Teu nome, buscando levar a mensagem do Teu Evangelho, à luz do Espiritismo, para todos aqueles que estejam sintonizados nesse momento, no plano físico, e todos aqueles que no plano espiritual estão conectados conosco, na expectativa do aprendizado da mensagem vindoura. Ampara, Senhor, nosso irmão Geilson, que vai proferir a palestra desta manhã. Envolve o Senhor em tua paz e no teu amor. E seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, Roberto. Não. Nada ainda? Agora sim. Tá aprendendo comigo, Roberto? Não me importa mesmo, porque o último sábado aqui com a nossa amiga Ivaíta foi uma confusão. Quando eu ligava o áudio, desligava a imagem. Ligava a imagem, desligava o áudio. Pelo amor de Deus. Então, meu irmão. Quer falar, Flávio? Não, essas são circunstâncias da tecnologia. É verdade, viu? É verdade. Queremos mandar um forte abraço aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo Face, nosso querido Bel, sua esposa Marília de São Paulo, Ivonaldo, Rodrigues, Nádia, querida Nádia, um abraço para você. Nosso querido irmão Lugário está se recuperando da Covid, está hospitalizado, mas está muito bem, graças a Deus. Começou logo cedo interagindo com a gente, acordando todo mundo. Minalda Martins, Ana Márcia, o nosso querido Vicente Assis, que também é nosso contribuinte aqui, palestrante. Que maravilha esse efeito especial aí. Eu acho que esse efeito especial de fundo é do nosso irmão Flávio, né? Passarinho. Lembrou de quem mora no interior é assim mesmo. Lembrou agora do baiano. Claudinha também, quando chega, ela chega com os frangos, os galos dela, o passarinho. Lembrou nossa querida agora. Pronto. Ok. Meus irmãos, vamos deixar nosso irmão Geilson, que tem a quem foi confiada a missão de hoje falar sobre um tema tão importante para todos nós, né? O suicídio e a loucura, principalmente nos dias de hoje. Tenho a certeza que ele está preparado pela espiritualidade para trazer muita informação, muita consolação para todos nós nesse momento, principalmente aquelas pessoas que estão nesse momento de aflição, né? E pela separação momentânea dos seus entes queridos devido à pandemia. E vamos nos manter confiantes no nosso Pai, nosso Criador, em dias melhores que virão no porvir. É com você, meu irmão Geilson, que Jesus nos abençoe. No final, voltaremos, né, Flávio, para um pequeno debate, se houver necessidade. Você está convidado para votar com a gente no final da oração, quando Jesus terminar a palestra de fazer a oração final e a gente retorna para algumas questões. Ok, Gilson? Ok, meu amigo. Eu vou ficar aqui bem quietinho para ouvir o nosso irmão Geilson, não vou perder a oportunidade dessa de jeito nenhum. Caridade sua. Bom, meus amigos, tratar sobre esse tema, né, a loucura e o suicídio, é um tema que eu poderia dizer, em certos pontos, delicado, tanto que muitas vezes não é muito bem abordado, né, pela sociedade ou pelas pessoas acadêmicas. Bom, mas tratar desse tema na ótica da doutrina espírita nos traz um consolo, nos traz muita alegria. Alegria, Geilson? Sim, porque como sei que muitas pessoas que nos acompanham, que acompanham o Grupo Caritativo São Francisco de Assis, são pessoas que iniciam dentro da doutrina espírita, no estudo, eu gostaria de dizer, nós somos imortais. A morte não é o fim. E para nós isso não é uma dúvida, é uma certeza. Nós sim acreditamos na imortalidade da alma. Isso, do ponto de vista do estudo do suicídio e da loucura,
nos traz consolação. Porque até então, diante das religiões, dos apontamentos filosóficos de outras religiões, o suicídio ou suicida tinha assinado, vamos dizer assim, uma sentença eterna, de uma morte eterna, de uma condenação eterna. E quando nós vamos estudar sobre a luz da doutrina espírita, vamos compreendendo que há consequências muito dolorosas, mas há o amor de Deus. O amor de Deus que consola e que dá a oportunidade de refazer a caminhada, de refazer o processo. Sim, colhendo as consequências, porque tudo aquilo que a gente planta, nós colhemos. Mas não mais a eternidade no sofrimento, mas a oportunidade do refazer-se diante de si e diante daqueles aos quais também atingimos com a nossa ação, muitas vezes impensada. Então, a doutrina espírita, nos mostrando a imortalidade da alma, nos mostra as consequências das nossas ações, mas também nos dá a oportunidade de nos reerguermos, de nos levantarmos e reconstruirmos. E isso sim, meus irmãos, nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz esperança. E com essa palavra, esperança, é exatamente o que nos fez lembrar de um poeta que está no livro Parnaso de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por nosso querido Chico Xavier, que é o nosso, deixa eu pegar aqui o nome exatamente, meus amigos, para que eu não fuja a fidelidade da pessoa, né? Antero de Quental. Ele, poeta português, que suicidou-se no ano de 1891, em setembro, mais precisamente, e que sobre a cadeira ou o banco de jardim ao qual ele comete esse ato, escreveu-se essa palavra esperança. E eu quero iniciar, como todos nós sabemos, do grande empenho da nossa mãe Maria, ao auxiliar os espíritos acometidos de tal situação, e ele traz, né, em uma de suas poesias, uma chamada Rainha do Céu, onde ele vai dizer: excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda a bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai ao que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos. Vosso amor que enche os céus ilimitados é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar os itens 14 ao 17, o suicídio e a loucura. E é muito, eu estava nos nossos estudos, muito bem colocado, né, o tema dentro de bem-aventurados os aflitos. Porque a gente começa a dizer, bem-aventurados os aflitos, por que bem-aventurados os aflitos? E aí, meus amigos, como falávamos no início, somos imortais. E sendo nós seres imortais, nós temos uma única vida, mas múltiplas existências. Como assim, Geilson?
Nós não somos uma pessoa a cada reencarnação, nós somos o mesmo, vivendo novas experiências. E essas experiências, para que servem? Para nos fazer progredir, para nos fazer aprender, para nos aproximarmos de Deus. Então, meus amigos, a cada experiência ou a cada existência que vivemos, muitas vezes cometemos atos, né, e ações que divergem da proposta divina para cada um de nós. E aí, como a lei é de amor, justiça e caridade, temos sempre a oportunidade da reparação. Então, toda aflição ou todo momento de prova ou expiação que vivemos é uma oportunidade a reparar o mal cometido de ontem ou uma oportunidade de aprender novas lições nesse processo divino de amor, justiça e caridade. Então, bem-aventurados aflitos nos faz refletir que as aflições que vivemos não são um castigo de Deus para nós, é outra realidade. Somos nós hoje colhendo os frutos daquilo que plantamos ontem. Somos nós hoje retificando o caminho que ontem percorremos de forma equivocada. Então, meus amigos, quando temos a oportunidade de, nestes momentos aflitivos, unindo nosso pensamento a Deus, em oração, em prece, em resignação, ao processo de prova ou expiação que vivemos, vencemos. Eu gosto também muito de uma tradução de Severino, onde ele traduz avante, né? Avante os aflitos, à frente os aflitos, porque amanhã será um novo dia, amanhã será um novo momento, um momento onde eu colherei aquilo que eu planto hoje. Então, bem-aventurados aflitos, porque feliz aquele que está tendo a oportunidade de se reajustar com a lei divina, com a lei de amor, com a lei de justiça e caridade. Isso nos traz, meus amigos, uma nova percepção de vida, uma nova concepção. Então, enquadrar o tema, colocar o tema, o suicídio e a loucura, dentro do capítulo Bem-aventurados aflitos é perfeito, né? Muito bem orientado, né, nessa sequência. E veja que antes nós encontramos justiça das aflições, ou seja, toda a aflição ou toda a prova vivenciada é justa. Deus não condena, mas é o pai que dá a oportunidade do filho, né, reparar. Nós temos causas atuais das aflições, sim, porque muitas das nossas aflições são do momento atual. Os excessos de toda a natureza que provocamos para nós mesmos, através do nosso egoísmo, queremos às vezes ter mais, esquecemos da família, esquecemos de nós, de nos cuidar, ou então vícios dos mais diversos, são causas muitas vezes atuais das nossas aflições provocadas, né, por esses desajustes. Nós vamos ter também causas anteriores das aflições, e aí algo que também eu considero um grande alívio divino para todos nós, que é o esquecimento do passado. Embora muitos perguntem, mas por que se eu tenho múltiplas vidas, múltiplas existências, eu não lembro? Misericórdia, meus amigos. Porque se nós lembrássemos que em nosso caminho estamos diante daquele que ontem fomos ofensor, poderíamos nos colocar no processo de culpa, ou o ofendido, poderíamos ter a revolta. Então, o esquecimento do passado nos coloca exatamente juntos, independente das questões outras, acessórias, porque o que importa é o reajuste com a lei de amor. O que importa é aquilo que Jesus nos trouxe, amarmos uns aos outros como ele nos ama. E aí nós vamos encontrar motivos de resignação, né? Então, tudo é prova ou expiação. Então, eu tenho aquilo que eu planto, e em seguida encontramos o suicídio e a loucura. E no item 14, eu gostaria de ler na íntegra para os amigos, nós vamos encontrar exatamente o texto: a calma e a resignação, auridas, da maneira de considerar a vida terrestre
e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma, a resignação. Auridos da maneira de considerar a vida terrestre. Por quê? Porque exatamente a doutrina espírita vai nos mostrar que a nossa vida terrestre, a nossa vida material, é aquela necessária ao nosso processo de aprendizagem. Não é aquela que nos define quanto seres espirituais, mas aquela que nos define como necessidade evolutiva. Ou seja, posso ter um espírito altamente intelectualizado, momentaneamente vivendo uma vida reencarnatória com limitações mentais de raciocínio. Por quê? Porque no momento ele não precisa das questões do intelecto, ele precisa das questões do coração, ele precisa aprender a amar. Então vivemos na vida material, na vida terrestre, a experiência necessária ao nosso processo evolutivo. Gosto sempre de lembrar, não é riqueza um mérito, não é a pobreza um demérito, não é a doença um castigo, são provas necessárias ao momento existencial e espiritual de cada um de nós. Então, olhar a vida material, a vida terrestre, dentro deste campo de visão, nos traz, sim, uma grande consolação. E é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Por quê? Porque sabendo que tudo é momentâneo, que tudo é passageiro, saberemos que as dificuldades que vivenciamos de qualquer natureza, seja com o filho, seja com o esposo, seja na família, seja nas questões financeiras, seja nas questões de relacionamento das mais diversas naturezas, são apenas dificuldades momentâneas. E que tudo isso vai passar, e que um momento, por mais que eu tenha perdido tudo do ponto de vista material, mas Geilson, eu era uma pessoa bem-sucedida, eu tinha tudo, minha empresa ia muito bem, e do nada eu perdi tudo. Meu amigo, é apenas uma prova necessária ao espírito, e vai passar. Porque nada se constrói de termo material que seja eterno, mas tudo o que construímos do sentido espiritual é eterno. Ou seja, é aquilo que Jesus disse, aonde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aonde está o meu tesouro? Porque, meus amigos, mesmo que nós construímos grandes impérios, grandes fortunas, grandes riquezas, tudo isso é momentâneo e passa. Tudo isso é passageiro, então o que eu perdi de material é passageiro, não me define. Não é isso que define o que sou. Mas as provas definem o que eu preciso aprender e o que eu preciso ser. Observemos a que momento existencial estamos passando. Observemos as nossas necessidades. E nessa visão, a doutrina espírita nos livra da loucura, porque ela nos traz a reflexão de que nós somos maiores do que as provas, nós somos maiores do que a dificuldade, nós somos maiores do que qualquer problema que nos advenham, porque qualquer problema que nos advenham é momentâneo e passageiro e eu sou eterno. Então quem é maior? O ser eterno ou temporal? Eterno. A nossa razão nos chama a essa reflexão. Somos seres eternos. Se somos seres eternos, tudo o que passamos de momentâneo e passageiro vai passar. Isso me lembra sempre uma mensagem que muito nós ouvimos dentro do movimento. Certa vez Chico passava por um momento muito difícil, então ele pede a Emmanuel que traga uma mensagem de Maria, nossa mãe. E a mensagem que vem para ele é: isso passa. Tudo material passa, meus amigos. Ah, Geilson, mas
Se eu desencarnar com a doença, se eu desencarnar na miséria, meu amigo, passou. E agora você se ergue feliz, vitorioso. Porque nos ensina a doutrina espírita que a vida material, temporária, não é o sentido essencial de sermos. É necessária ao nosso processo evolutivo, mas essencialmente somos espíritos. Ou seja, quem morre, o espírito ou a matéria? E aí a gente chega à conclusão, a matéria. Eu, espírito, sou eterno. Vai nos dizer que a vida material, na realidade, ela é, vamos dizer assim, uma cópia da vida espiritual, no sentido de quê? No sentido que nós temos atividades espirituais. Nós não ficamos eternamente parados, dormindo, debaixo de um pé de maçã, quietinho num paraíso. Não, não, nós temos atividades, nós temos vida, nós temos movimento, nós temos ação, nós estudamos, nós interagimos, né? E um dia, né, estaremos lado a lado a Deus na construção de novos mundos. É o processo evolutivo, meus amigos. Se isso vai demorar milhões de anos, eu não estou aqui pensando no tempo. Eu estou dizendo é o nosso destino. Mas para que nós possamos conquistar essa felicidade, é necessária a resignação diante das problemáticas que nos advêm. Então, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o preservativo contra a loucura e o suicídio. E ele continua e diz: ora, se encarado as coisas deste mundo, da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reverses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Ou seja, em outras circunstâncias, aquilo me desesperaria. Mas com a compreensão da doutrina espírita, que isso é passageiro, eu recebo. Claro, com resignação, confiança em Deus, luta, trabalho, né? Mas sem o desespero que causa a loucura ou que causa o suicídio. E, meus amigos, antes da gente ir para o item 15, eu gostaria de mais uma vez trazer para nós Antero de Quintão, poeta português que suicida-se, e ele vem agora nos mostrar, na sua poesia, sua situação no plano espiritual. E ele vai nos dizer, agora, deixa eu pegar aqui para a gente. Na poesia A Morte, ele vai dizer: ó morte, eu te adorei como se foras o fim da sinuosa e negra estrada, onde habitasse a eterna paz do nada. As agonias desconsoladoras, eras tu a visão idolatrada, que sorria na dor das minhas horas, visão de tristes faces cismadoras, nos crepes do silêncio amortalhada. Busquei-te, eu que trazia a alma já morta, escorraçada no padecimento, batendo alucinado à tua porta, e escancarastes a porta escura e fria, por onde penetrei no sofrimento, numa senda mais triste e mais sombria. Meus amigos, essa é uma realidade que a doutrina espírita nos mostra, sendo nós espíritos eternos, como falava, e também nós espíritas acreditamos, além disto, também na comunicabilidade dos espíritos, ou seja, nós
podemos, né? E a doutrina espírita, como ciência, estuda a comunicabilidade e a influência do mundo material sobre o mundo espiritual e o espiritual sobre o material. E eu convido aqueles amigos que nos assistem ou que venham a nos assistir no futuro a estudar a doutrina espírita e compreender os mecanismos, né, da comunicabilidade ou da mediunidade. Então, através da mediunidade, né, nós temos contato ou vivemos experiências aonde temos a informação da situação do espírito após a morte. E vemos que sempre é de uma situação muito mais dolorosa a morte, né, provocada pelo suicídio. Como falamos, há o consolo de que essa pena não é eterna, porque Deus, como Pai, dá sempre a oportunidade do filho refazer o caminho. Eu, meus amigos, particularmente vi uma mãe que gritava, chorando, na saída, né, do caixão fúnebre da sua casa: meu filho, por que fizestes isso? E aquela mãe daria tudo que pudesse para trocar de lugar com seu filho naquele momento. Quanto mais Deus, nosso Pai, meus amigos. Por que acreditar na pena eterna é mais fácil do que acreditar num Pai que nos ama, que dá a oportunidade do refazimento? Bom, mas há suas consequências. O suicídio traz graves consequências ao espírito após o desencarne. Porque ao desencarnar, percebe que não morreu. E que, ao contrário, o sofrimento agora parece muito maior, porque a culpa e o remorso diante de tudo aquilo que fizera, dos outros que fez sofrer. Quantos sofrem juntos com o suicida no mesmo processo e às vezes até morrem. A alegria, a esperança, em tristeza mesmo vivos, por um ente ou por alguém que comete essa ação. E nisso, aquele que cometeu a ação, muitas vezes, ou normalmente, vive padecimentos cruéis, por colocar aqueles a quem ama naquela situação e por perceber que a vida não chegou ao fim. E, ao contrário, agora tem grandes consequências. E outra, se morreu na Revista Espírita, nos nossos estudos, nós líamos um caso de um casal que não podia ficar juntos por questões financeiras, né? Sociais. Então, a moça e o jovem resolveram se matarem em nome do amor. Mas aí nós vemos, Kardec, né, nos seus estudos, traz, com auxílio de Santo Agostinho, aqueles espíritos, alguns dias após o ato, né, ainda em profundo desequilíbrio, em profunda perturbação pelaquilo acontecido, mas com a ajuda dos espíritos, porque aquele momento era um momento sério, um momento que objetivava o aprendizado, porque a doutrina espírita tem seus fundamentos. Não é evocar espírito por evocar, isso não existe dentro da doutrina espírita, dentro do sentido simplório, mas existe uma razão e um objetivo. Então, dentro daquele processo de estudo, de aprendizado, né, com o auxílio dos bons espíritos que coordenavam os trabalhos, Kardec evoca aquelas personalidades e que elas vêm, né, a primeiro momento, a jovem vem e traz e mostra a sua situação. E a pergunta é: você se encontrou com ele? Ela diz não. Ao contrário, é só escuridão, dor, sofrimento, ouço gritos, choros, lamentos. Ah, Deus, se soubera eu que fosse assim, não teria cometido esse ato, né? Então você vê todo o processo de perturbação que o espírito sofre, as suas dores, as suas agonias.
Então a gente vê nisso que não há solução para os problemas, né? Abreviar a vida material. Não há solução nisso, ao contrário, há um endividamento maior perante a lei de amor, justiça e caridade. E quando, como lemos, olhamos dentro do ponto de vista que a doutrina espírita nos traz, é prova, vai passar, meu amigo. Fé em Deus, fé na vida, fé no que virá, já dizia o poeta. Fé em Deus sobre tudo, que é nosso Pai. Não podemos perder a esperança, como está escrito, como falei, na praça, né? Sobre o banco de jardim, aonde Antero Quentão comete o suicídio. Esperança sempre. Não devemos jamais perder a fé em Deus, a fé na vida. Nunca, jamais perder a esperança. Nunca, jamais esquecer que somos nós todos filhos de Deus. E quem nos traz essa mensagem é Jesus, o nosso mestre, onde ele vai dizer: olhai os lírios do campo, olhemos a natureza, olhemos a vida, contemplai o belo, observai que tudo tem sentido, que Deus criou tudo para você, criou tudo para nós. E ele ainda vai dizer: se Deus veste assim os lírios, alimenta os pássaros, o que ele não fará por vós? Somos, meus amigos, muito amados e cuidados pelo nosso Pai. E jamais devemos perder essa fé. Por mais que as situações sejam difíceis, por mais que haja desesperança, por mais que nos peguemos em dias frios, solitários, se sentindo como se estivesse abandonado pela vida, abandonado pelas situações, por todos, mesmo naqueles dias que a gente busque dentro da gente, lá no íntimo, um sentido, e a gente não busque, e a alegria não chegue, e o doce e o mel não seja, o mel da vida não tenha essa doçura para nós em nossos lábios, que procuremos olhar para os céus e dizer: obrigado, meu Deus, porque eu sei que por mais que difícil seja a minha prova, a minha expiação vai passar. Obrigado, meu Deus, por saber que és meu Pai. Obrigado, Jesus, meu mestre. Obrigado aos bons espíritos, amigos, que estão ao meu lado, me intuindo ao bem, me dando força, mesmo que eu não perceba, mesmo que a alegria eu não esteja sentindo, mesmo que aparentemente meu coração esteja dilacerado, quebrado, mas eu sei que eu estou sendo muito bem cuidado, e eu sei que passa, e eu sei que eu sou eterno, e eu sei que um dia estaremos todos nós reunidos numa alvorada mais feliz, num momento, num banquete de maior alegria. Eu sei. E aí, meus amigos, eu trago também, mais uma vez, o nosso querido Antero, agora no soneto que ele traz, né, dentro do livro Parnaso de Além Túmulo, e ele vai nos dizer: quisera crer na terra que existisse esta vida que agora estou vivendo, e nunca encontraria abismo horrendo de amargoroso penar que se me abrisse. Andei cego, porém, sem que visse meu próprio bem na dor que ia sofrendo. Desvairado ao sepulcro fui descendo, sem que a paz almejada conseguisse. Da morte a paz busquei, como se fora apossar-se-me do eterno esquecimento, ao viver da minha vida sofredora. Em vez de que em perturbáveis quietudes encontrei os remorsos e o tormento recrudescendo as minhas dores rudes. Quisera crer na terra que existisse esta vida. E hoje a doutrina espírita nos traz a prova da imortalidade da alma. Nos mostra que todos nós nos reuniremos um dia. E que a minha felicidade não depende do que eu vivencio agora, mas das escolhas que eu faço pela razão. Porque se o sentimento não me acolhe de alguma forma, a razão tem que me acudir nesse momento em dizer:
Eu sou mais forte. Eu sou mais forte e sou mais importante do que tudo isso. E eu posso, irei vencer. Mesmo que a morte seja o fim da minha penúria ou da minha caminhada momentânea na Terra, seja aquilo que irá acontecer inevitavelmente, porque ela é inevitável, todos nós vamos desencarnar, meus amigos, uma hora e um dia. É um processo natural da vida que Deus colocou para todos nós. Então, se foi Deus que colocou dentro do seu processo natural, a morte não nos traz dor nem sofrimento. Aprendemos sempre a ver a morte com dor e sofrimento, porque encaramos sempre a morte de um ponto de vista do fim, aonde não nos encontraremos mais, aonde estaremos distantes, onde eu vou estar dormindo. Mas como a doutrina espírita nos traz a morte apenas como um momento de transformação, ou seja, do ser desencarnado para o ser encarnado, ou do ser encarnado para o desencarnado, né, em seu processo, e que eu vou continuar estudando, vou continuar vivendo, vou continuar tendo, né, oportunidades de avançar e crescer, de acordo com as minhas escolhas, com aquilo que eu planto, muda todo o sentido, meus amigos. A morte não é mais o fim de nada. Eu costumo sempre dizer, a doutrina espírita matou a morte. Porque a morte como fim não existe. Né? Mas a morte material como um processo de transformação, ela é inerente a qualquer ser orgânico. Ela faz parte do processo orgânico da vida. Mas devemos encará-la como esse momento de aprendizagem, como esse momento de transformação. E vamos seguindo agora no item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiando na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que este nada tem, apesar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança eles podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única palavra mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer menos tempo. Bom, materialismo, incredulidade, são males combatidos de frente diretamente pela doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz a fé, mas uma fé raciocinada, uma fé estruturada, uma credulidade estruturada na busca, né, no estudo, né, sobre o futuro, a nossa fé. Né. Combate o materialismo porque, sendo nós espíritos, o que é de material é temporário e passageiro. Então, a doutrina espírita nos faz ver a vida de um ponto de vista diferente, né? Das questões puramente das doutrinas materialistas. E nosso tempo, ele vai chegando, né, se aproximando ao fim, nós temos poucos minutos, então estou andando um pouquinho mais rápido, porque eu quero ainda, meus amigos, trazer para a gente o item 17, né? Nós estamos estudando o item 14 o 17. E a mensagem que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, é fenomenal. Né? Ele vai dizer ainda, o Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresentam-nos os próprios suicidas, a informarmos da situação desgraçada em que se encontram e a prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, há alguns cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que
porventura não pensam em daqui sair antes de Deus o haja ordenado. E ele diz, o espírita a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza libertando de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que lhe foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens, forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que a doutrina materialista produzem, os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica da primeira se ele conduz, as da outra o evita, fato que a experiência confirma. E, meus amigos, eu quero só deixar, assim, trazer um ponto sobre a nossa interpretação, que pode surgir algumas dúvidas, quando ele fala que quando todos forem espíritas, e aqui eu quero dar a minha visão sobre a interpretação desse ponto, porque podem surgir dúvidas ao que nos ouvem ao futuro, que a doutrina espírita não é proselitista no sentido de que tem que ser espírita no sentido religioso, mas ele traz aqui uma doutrina. O que é uma doutrina? É uma condição de vida, ou seja, uma forma de interpretar. Eu posso ser católico, crente, protestante, o que for, aqui não importa a denominação, e ter em mim os princípios espíritas. Como, Geios? O amor que Jesus nos ensina, a crença na imortalidade da alma. Esses princípios um dia serão, assim, aceitos por todos, porque é um fato natural da vida. E à medida que nós vamos aprendendo, que a ciência vai evoluindo, à medida que nós vamos tendo novas compreensões do futuro, isso vai se tornando mais claro. Hoje, nós já temos várias experiências espiritualistas que mostram, a condição do espírito no sentido do perispírito, de várias experiências. E aqui eu estou tentando não me aprofundar muito nesses temas. O que eu quero dizer é que o que nós temos aqui é que, vamos dizer assim, a base, o sentido, não a religião, porque a doutrina espírita, ela tem o aspecto religioso, mas ela não entra em conflito com as religiões, porque o que ela nos traz é a condição do ser espiritual, é fora da caridade e não a salvação. Ela nos traz e nos mostra a nossa realidade de ser espirituais, como Jesus nos mostra sempre, nos seus ensinos. Então, à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos passando a compreender melhor a natureza, as leis naturais, as leis divinas, e esses fundamentos espíritas estão em tudo, porque são naturais, são criados por Deus, E às vezes, no decorrer do tempo, da história, o homem alterou para poder atender aos seus caprichos, ao seu egoísmo, mas com o avanço e com, vamos dizer assim, a progressão intelectual, o avanço, a gente vai tendo uma nova, vamos dizer assim, uma nova ideia, um novo entendimento. Então, é isso aí. E eu quero finalizar numa palavra, sintetizando em uma frase tudo aquilo que a gente colocou
como a doutrina espírita nos traz, viver é a melhor opção. Viver é a melhor opção. E finalizo com uma mensagem de Antero Quitão que diz: consolai. E ele vai dizer: se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais purgente, os soluços, os prantos, os gemidos entre as almas são louros repartidos. Muito longe da terra impenitente, se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, vós que estáis na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. E com essa mensagem, meus amigos, eu convido a todos a, nesse momento, criando esse elo mental em Deus, em Jesus, que possamos nos unir em prece e agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pelo sol, pelos pássaros, pelo mar, pela essa natureza que nos dá a condição de habitar nossa casa, a terra. Obrigado, Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, que sempre nos auxilia, que sempre nos ajuda, que sempre nos aponta o caminho do amor como a solução. Eis que o amor apaga a multidão dos vossos pecados. Amai-vos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar. No amor se resume toda a lei e todos os profetas. Mestre, caminhamos em direção a ti. Caminhamos em direção à tua luz, farol de nossas vidas. Sabemos, Senhor, que estamos ainda muito na partida, mas isso para nós pouco importa, porque sabemos, Senhor, que és o nosso destino. Pedimos a ti, dai-nos força de resistir ao mal, dai-nos força para poder seguir sempre, Senhor, como cristão que somos, as tuas lições, que trazem para nós, Senhor, o jugo leve e o fardo suave. Obrigado a nosso anjo da guarda, Espírito protetor, que sempre nos induz ao bem, ao belo e ao bom. Obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Roberto, Flávio, cadê vocês? Pessoal, enquanto eles vão chegando, eu vou dando uma olhadinha aqui nos comentários, se vocês fizeram alguma pergunta. Flávio chegou, Roberto também. Nós estávamos aqui extasiados com a bela mensagem que você nos trouxe. A mensagem do Evangelho. É verdade. O nosso amigo Geilson, ele faz uma interpretação do Evangelho muito bela. Eu estava lembrando aqui, Geilson, que há um tempo atrás eu fui numa manhã de quarta-feira ao São Francisco, e não é normal eu ir na quarta-feira pelo trabalho, geralmente eu vou no sábado. E no momento do Evangelho, eu iria resolver alguns assuntos, mas apareceu um moço ali fazendo uma palestra, eu não conhecia ele. Ele começou a proferir a palestra, foi falando, aí eu, quem é aquele rapaz que está ali? Aí uma pessoa me falou, Roberto, conhece ele? Não, Jailson. Não conhecia. Então, aqueles assuntos ficaram para depois, porque eu sentei e fui assistir a sua palestra. E não esqueço mais nunca.
você tem uma forma de conduzir muito bela, muito serena, que até se confunde a sua palestra com a sua prece. Não sei que hora termina e começa a outra, porque de tão serena que... Caridade, meus amigos. Vai envolvendo energeticamente que a gente vai se sentindo em paz. Obrigado. Nós temos aqui fizemos algumas questões aqui da nossa equipe da rádio, porque o Facebook eu não consegui achar alguma pergunta dos nossos irmãos. Mas vamos, por enquanto, trazendo algumas aqui para vocês fazerem um comentário e em seguida vamos ver se vai surgindo mais algumas. Já vou colocar uma aqui para vocês. Tem essa daqui, ó. Quais exercícios diários poderemos realizar para nos ajudar a suportar melhor as contrariedades e os descontamentos em nossas vidas? Sabemos que essas duas problemáticas aí podem nos levar a essa loucura e o suicídio, né? Que é o assunto tratado hoje, abordado. Como a gente pode lidar com isso? Tio Flávio Borba quer começar. Pode ficar à vontade. Eu senti a suave pressão. Bom, meus irmãos, uma das atitudes que a gente pode exercitar no dia a dia é evitar expectativas. Expectativas em nós, expectativas nos outros, expectativas fúteis, né? E aí nós já estaremos iniciando um bom passo para evitar essas pressões. E a segunda é compreender, né? Eu estava até comentando antes de começar com o Geilson, que esse tema ele vem permeando com nós ali nos nossos trabalhos, porque, para quem não sabe, eu não sou bobo, eu procuro me encostar em árvore que dá sombra, e faz tempo que eu me encostei em Geilson, que eu não sou besta, né? Então faz tempo que nós andamos juntos, e vez ou outra nós somos convidados a esse tema, ou cai aleatoriamente, e há temas que são peculiares a essa situação, e uma delas é a dor. Então, a dor geralmente é que nos impulsiona para essas situações de loucura e muitas vezes do suicídio. E a origem da dor normalmente são as expectativas que nós criamos. Então, eu sugiro que nós possamos inicialmente diminuir a expectativa e depois compreender a dor como uma maneira de nos educar. Porque Deus não quer o nosso mal. E quando a dor nos alcança, é a oportunidade, como nosso irmão Geilson falou, que ele nos dá, de nos educarmos, nos reencontrarmos dentro da compreensão de espírito imortal que somos. E a terceira opção é mantermos-nos sempre em prece. Eu acredito que a prece é o exercício da prece, né? E aqui, como eu entendi a pergunta, até assim, talvez de um jeito bem prático, né, Alberto? Que você pergunta um exercício diário, prático, né? Que você, né? Então, assim, evitar se vincular sempre a notícias negativas, porque muitas vezes a gente cria essas expectativas, como o Flávio muito bem colocou, de forma negativa, olhando tanto o campo negativo, notícias negativas a todo momento,
vendo notícias que nos colocam em situação de tristeza, de desacreditar, ou disso e daquilo, né? Não é fugir de uma realidade, mas é escolher a realidade que a gente quer viver, né? Porque, como a doutrina espírita nos traz sobre pensamentos, né, energias, vibrações e tudo mais, nesse exercício, ou seja, de não se vincular a notícias negativas, a gente vai estar criando um campo melhor também, mais positivo. Nós temos na web rádio, não é isso, Roberto? Que a pessoa pode baixar, pode estar ali conectado com a programação da Rádio Portal de Luz, uma programação de melhor qualidade, ouvindo músicas melhores, uma palestra, um momento, está ali trabalhando, bota um sonzinho mais agradável, né? Evitar, como o Flávio colocou, expectativa nos outros, nas pessoas, porque às vezes acontece também da gente criar muitas expectativas sobre o outro, e o outro nos decepciona. É natural, todos nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, nós caímos, nós erramos, nós falhamos, todos nós somos assim ainda. E a doutrina espírita nos mostra, através do que Santo Agostinho nos traz, conhece-te a ti mesmo, como o meio mais eficaz, né, do homem poder melhorar-se e domar suas más inclinações, é exatamente dentro desse processo. Você conhecer-se, buscar, exercitar sempre o exercício diário da prece, não a prece como um ritual, mas a prece como Jesus nos traz, o orai e vigiai, como um diálogo com Deus, como esse link com o alto, que eu posso estar em prece em todas as minhas ações. A prece não são só palavras, são ações também, ao meu entender, né? Quando você se porta diante das situações e da vida, como Jesus nos traz, dando a outra face, ou com a outra perspectiva, sem ser aquela perspectiva puramente negativa, você está vivendo em prece, né? Às vezes uma brincadeira, né? Assim, eu não gostava de lavar louça. Lavar louça, para mim, Deus o livre. Viu, Roberto? Tá ouvindo, Roberto? Lavar louça, ai, Jesus Cristo. Certa vez a gente foi acometido de uma situação aonde do nada a gente teve uma arritmia cardíaca bastante agressiva, tivemos que ser internado por alguns dias e tudo mais, e Roberto, faltava força para fazer qualquer coisa, andar, falar, respirar, podia ficar sentado, não, tinha que estar deitado mesmo, porque respirar era um esforço grande. Então, quando a gente saiu desse processo, lavar a louça era muito bom, porque ter força para pegar um prato, lavar, aí passou a fazer tudo com alegria, sabe? E é assim, a gente precisa dos momentos difíceis para entender que nas coisas mais simples a gente pode encontrar uma razão alegre. Porque lavar a louça, naquele momento, tá a esposa, tá os meninos, a gente conversa, brinca, né? Mas a gente só olha o prato que o outro deixou sujo, só olha aquela situação que não foi varrida. Então, às vezes, a gente fica muito atento às questões negativas, às notícias negativas do jornal, e a gente para de admirar o belo, que Jesus sempre nos chama, né, a admirar o belo, a contemplação do que é bom, porque muitas vezes aquilo que nos fere, que nos é mal, é muito agressivo, e como Jesus me falou, o mal é alarmento, né? Então, qualquer coisa negativa cria logo aquele impacto ruim, e você fica triste, isso e aquilo, mas uma notícia boa, às vezes, não lhe causa esse impacto, e a gente precisa mudar isso, precisa revalorizar tudo isso. Esse exercício de revalorização da vida é muito importante, né? Eu vou quase uma hora, viu? É melhor para eu. Continue. Não, eu tirei aqui isso para a gente, não é para terminar, não é para contar o que eu não não. Tirei para um pouco, para dar mais espaço, na verdade. É um momento de pergunta, então o pessoal tem que perguntar. Pergunta aí, pessoal. Aproveita aí, Flávio aqui com a gente, Roberto, vamos perguntando. O momento, na verdade, é esse, que é criado e com a intenção de aproximar ainda, né, as pessoas entre a gente, em conversações, em perguntas, porque o momento está dando esse distanciamento, né? Então, a gente tem esse espaço para as pessoas poderem falar com a gente, até porque
numa palestra presencial, não tem essa oportunidade, né? A gente sabe que não dá tempo, quantas vezes... Inalda Martins coloca algo muito importante aqui, ó. Deus nos consola em momentos de dores e sofrimentos e oportuniza a nós a recomeçar com esperança novos dias. Fé em Deus, fé na vida, fé no que virá. Viver é a melhor escolha. É isso aí. Nizária Santuco, quando a palestra é esclarecedora dessa forma, deixa poucas dúvidas. Obrigado, Nizária. Você dentro dessa expectativa... Muito obrigado pela informação. Mas você leu agora, minha querida irmã Inalda. Sou suspeito para falar, mas é um amor de pessoa. Obrigado aí, Flávio. Já lhe cortei 2 vezes, meu amigo. Geilson, dentro dessa expectativa que você colocou, veja só, no item 15, né, a gente vai encontrar o seguinte: ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enchem-se facilmente de paciência, só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Aí, no final, ele faz uma colocação interessante. E que é a vida com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Toda dor, ela tem tempo curto. Depende só da gente. Quando a gente compreende... Oi? Não, continue. Quando a gente compreende a dor como uma condição de nos melhorarmos, de nos educarmos, nós vamos ir compreendendo pelo viés da vida imortal, da continuidade da vida futura, o que vem ser alguns momentos de dor, se nós temos a eternidade para vivenciar a satisfação, a felicidade, às vezes, até, de ter vencido aquele momento. Verdade. Que vai nos servir para o futuro. Você me fez recordar, Flávio, me permita, Roberto, bem rapidinho, quando nós concluímos, né, o nosso curso de Sistemas de Informação, um professor que eu tenho muito carinho por ele, porque mais do que professor, ele também foi amigo, é aquele professor que cativa, ensina cativando, né? Embora nunca deixasse de cobrar, e era aquele que mais estava no meu pé cobrando, que é o professor Idel Jundes, né? Da minha formação acadêmica. E ele, na aula da saudade, ele foi nosso professor, e ele desenhou uma reta no quadro. Eu nunca esqueci, né? E é como eu falava, ele tem nele já esses princípios evangélicos, esses princípios espíritas, né? Mesmo sem saber, porque ele não é... Porque a doutrina espírita, como a gente falava, né? Não, é uma questão espiritual, uma questão natural. E ele desenhou uma reta no quadro, e a nossa profissão tem de ser muito materialista, porque ela é voltada muito ao intelecto, à razão, né? A programação, desenvolvimento, é muita matemática. Então, ele chegou e botou uma reta no quadro e disse, olha, isso aqui é o tempo que a Terra existe. Ele não falou de outras vidas, ele falou da Terra existe. Aí disse lá os bilhões de anos que a Terra existe. Isso aqui é sua vida. Pegou uma caneta e passou. De longe você nem percebe o tempo da sua vida nessa reta aqui. É por isso que eu digo a vocês, valorizem a família, valorizem os amigos, valorize o que é bom na vida, né? Porque muitas vezes a nossa profissão nos leva a ver muito a questão sempre mais material do ponto de vista, né, dessa relação muito materialista. E ele combatia isso, né? É um ser muito humano, alguém que até hoje eu admiro muito ele, né? E ele trouxe essa mensagem ali naquele momento, é exatamente aquilo que você falou. E agora com a visão espírita, né, nós podemos traduzir diante de toda essa eternidade o que é uma existência, o que é uma encarnação. É um dia, né? E aí a gente lembra que Jesus falou, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Toda essa relatividade, né? E vamos lá, Roberto?
Vamos sim. O nosso irmão Victor Teixeira. Um abraço, meu irmão. Um abraço, meu querido professor, viu, Roberto? Olha aí, que maravilha. É meu professor, não é? Para você aí, muito boa. Qual deve ser a nossa conduta diante de uma pessoa que fala em suicidar-se? Boa questão. Aí fica contigo, viu, Gilson? Mata no peito, arreia na grama e sai jogando. Realmente essa resposta. Porque, primeira coisa, Roberto, que nós temos que entender, quem fala em suicídio não quer se suicidar. Ela fala exatamente porque ela está querendo buscar um sentido. Ela fala daquilo que ela não quer, ela está ali clamando por ajuda, porque ela não quer se suicidar, porque ela quer viver. E eu acredito que nós temos, como espíritas, as maiores ferramentas, como os espíritos nos falam no Evangelho, para combater o suicídio, que é trazer a esperança, né? Que é mostrar que nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente e que tudo passa, né? Às vezes um abraço muda tudo isso, né? Mostrar que está perto, são aparentemente ações simples, mas que trazem grande impacto, né, para todos nós, esse abraço, essa palavra amiga. Então, nós temos, como espírita, né, as maiores ferramentas, como nos diz o espírito, a combater o suicídio. Então, é mostrar a esperança, mostrar que tudo passa, que é apenas um momento de prova, de expiação, mas é tudo passageiro, né? E se, de alguma forma, dentro do contexto social, nós possamos ajudar, temos a coragem de sermos cristãos, porque está lá no Livro dos Espíritos, né, atenuar a prova de um irmão, ou seja, ajudá-lo dentro desse processo, é muito meritório, né? E quem sabe Deus não nos colocou no caminho exatamente para que nós possamos ser esse alívio para o outro. Então, é tudo a gente deve refletir. Muito bem. Essa questão que o nosso... Sim, pois não. Desculpa aí, Flávio, pode falar. Só uma colocação rapidinha. Os cristãos primitivos, eles tinham uma característica muito interessante, e que nós, cristãos da atualidade, nós fomos perdendo. Eles caminhavam sempre felizes. Eles tinham, apesar de todas as angústias, de todas as perspectivas negativas que haviam em suas vidas, eles tinham essa característica, que é a característica da felicidade. Eles estavam tendo contato com a boa nova, com uma nova oportunidade, com um caminho novo a seguir. E nós, enquanto cristãos de hoje, nós perdemos. Se nós temos alguém que está próximo de nós, como o Geilson falou, pedindo socorro, porque, na verdade, quem fala de suicídio, ele, na verdade, está pedindo um socorro, me ajudem, por favor, porque eu não estou conseguindo lidar com minhas angústias e minhas dores. Nós podemos começar a oferecer a felicidade, a nossa alegria de sermos, hoje, trabalhadores da mensagem do Cristo. Só essa atitude de viver perto dessas pessoas, mostrando a felicidade da vida, de estar na vida, de estar vivenciando uma oportunidade ímpar no corpo físico, associado ao que Geilson falou, provavelmente vai ajudar esse nosso irmão ou essa nossa irmã a se resgatar, compreendendo que nós não podemos interferir, porque ele precisa realmente querer, ele precisa fazer, ele precisa buscar, ele precisa querer.
E como o Geilson falou muito bem, quando está nessa situação, ele está querendo, ele está pedindo. Então ofereçamos a ele a felicidade, a alegria da existência, apesar de tudo que possamos estar passando. Obrigado, Flávio. É exatamente aí, muito esclarecedores os seus apontamentos nessa questão. E eu ia falar o seguinte, nosso irmão Vitor trouxe uma questão muito interessante, porque eu acho que faz um link com uma questão seguinte, que nós temos aqui, que a nossa irmã nos trouxe numa mensagem de texto, e eu tentei reformular ela, sem querer alterar tanto, mas da forma que eu entendi qual era a preocupação dela. Com relação a essa conduta diante de pessoas que nos procuram numa casa espírita, manifestando algumas expressões nesse sentido, de suicídio, de perturbação. E a questão é a seguinte: como nos defender de trabalhadores da doutrina espírita que apressadamente afirma isso é mediunidade, você precisa desenvolver? E as pessoas ficam chocadas, muitas delas no diálogo fraterno nos procuram porque recebeu essa informação. Ou seja, eu acredito que é um diagnóstico que não deve ser dado apressado com relação a isso. Então, se vocês desenvolvessem o apontamento de vocês nesses dois polos. Com relação à pessoa, a essa pessoa que nos procurou, querendo saber como ela pode se defender, e com relação ao colaborador, como ele pode se defender de não expressar essas manifestações não apressadamente com relação às pessoas que nos procuram, né? Meu amigo, essa questão, ela já é por si só bastante delicada diante de todas as situações, porque o que é que acontece com relação à mediunidade? Muitas vezes a gente chega na casa espírita e recebe seu problema é mediunidade, e aí você já começa a ver a mediunidade como um problema, que na realidade a mediunidade é uma condição orgânica do ser humano, dada dentro do processo de cada um por necessidades evolutivas individuais e coletivas. Bom, e aí você já tira da mediunidade essa grandeza que ela tem e coloca nela um grande problema. Meu problema é mediunidade, né? E aí, quando você relaciona exatamente já a questão mediúnica com questões psíquicas, como desejo de suicídio, ou depressão, ou tristeza, você já cria um outro problema numa situação bem mais grave ainda. Primeiro, as questões mentais que não são de natureza patológica, porque sabemos que existem as questões de natureza patológica, inclusive nós encontramos na Revista Espírita, tratando sobre a loucura e o suicídio, alguns que Kardec trabalha muito bem, né, ele vai pegando comentários, e alguns falam sobre essas questões de doença mesmo, né? E aí a gente vai vendo que grande parte das situações de desequilíbrios mentais são, sim, claro, a gente não pode fugir disso, questões obsessivas, sim, mas isso já não tem nada a ver com mediunidade. A questão obsessiva ela pode cessar tratando-se aquilo que provoca a obsessão, e a obsessão normalmente se provoca por uma determinada cobrança de alguém que se acha injustiçado diante de um mal que foi sofrido. Lembremos que somos espíritos eternos e a morte não traz o fim. Então, muitas vezes, o mal que nós fazemos repercute e nessa existência, por isso que nós temos as causas anteriores da aflição, somos chamados a reparar, porque já temos condições para isso, né? Porque a ninguém é dado um fardo que não possa carregar. Então, tendo a condição de reparar, nos é dada essa oportunidade. E aí, o processo seria de esclarecimento, educação, evangelho, mas não desenvolvimento mediúnico, porque como é que alguém desajustado mediunicamente pode ajudar dentro do processo mediúnico?
visto que a mediunidade trabalhada dentro da casa espírita, ela não é fenomenológica, não é pelo fenômeno em si mediúnico, mas existe todo uma construção de ideia, de objetivo, de seriedade. Então, quem chega na casa espírita não vai encontrar o fenômeno mediúnico simplesmente porque é médium, existe toda uma estrutura. E como? Eu vou contar para você, certa vez eu tive a oportunidade de ouvir, num processo mediúnico, alguém chegar para mim e dizer assim: tu é ruim, mas tu é muito ruim, tu é ruim mesmo. Tu é um dos piores espíritos que eu já vi na Terra. Olha, eu já ouvi isso com relação. Aí eu olhei para ele e disse: que notícia maravilhosa, meu irmão, que você está me dando. Ele olhou para mim, meio assustado, porque eu disse sinceramente, veio do meu íntimo aquilo, não foi nada que eu criei. Ele disse: porque se você está dizendo que eu sou tão ruim como isso, e você já me conhece de tanto tempo assim, que está do meu lado, e está me dando essa notícia, eu tenho certeza de uma coisa: hoje eu estou melhor do que ontem. Então, o estudo consciente da doutrina espírita e compreender que doutrina espírita não é fenômeno mediúnico. E muitas vezes a própria doutrina espírita não é o movimento espírita que muitos fazem. Porque como nós não temos dogma, não temos rituais, não temos paramentos, não temos o principal na história, né? A pessoa que é o principal, o artista, né? Abre muito também a questão das pessoas falarem em nome da doutrina espírita. Por isso que é muito importante estudar a doutrina espírita para encontrar essa consolação. Porque a gente muitas vezes ouve: seu problema é mediunidade, seu problema é obsessão, e as pessoas saem dali correndo com medo, porque eu tenho um problema, que eu tenho alguém me perseguindo. E já chegou pessoas chorando para a gente, né, com esses pensamentos. Então nós, como trabalhadores, temos que ter cuidado em nossas palavras, porque temos sempre que ter a consciência que diante de nós há pessoas que não conhecem, vamos dizer assim, como se dá o processo de influência e nem como promover, vamos dizer assim, um momento de calma. Pessoas que estão toda hora ouvindo espírito, toda hora: como é que eu faço? E aí muitas vezes você está vivendo aquele desequilíbrio, simplesmente é um momento que lhe chama a atenção aos valores que você está dando a algumas situações da vida, né? E quando você passa ali ao momento de prece, do evangelho, você muda o seu campo de vibração, você também se distancia daqueles processos obsessivos. Então, há toda uma estrutura, né, por trás dessa questão, que em outro momento, se você nos der a oportunidade, a gente pode tratar exclusivamente desse ponto, porque é muito importante, né, tanto para a doutrina espírita, porque muitas vezes passa a ser enxergada dentro desse ponto simplesmente do fenômeno e tira todo o prestígio e todo o esforço que os espíritos tiveram em construir esse processo, né, de transformação moral que ela nos traz, esse exercício, essa educação do ser espiritual que somos, e nos coloca em situações puramente simplórias, como fenômeno ou questões dessa natureza, né, sem compreender os fundamentos. Porque a doutrina espírita estuda os fenômenos, mas ela não é por si o fenômeno mediúnico, ela não cria mediunidade, ela não cria comunicação com os espíritos, ela nasce a partir da observação dos fatos. Observando os fatos, remonta às origens, estuda e analisa as consequências, montando as características morais para todos nós, nos trazendo as reflexões da imortalidade, a situação do espírito após o desencarne, como nós vimos muito bem com relação à questão do suicida. Então, ela vai nos trazer a consolação, né? Então, temos que ter esses cuidados. E eu falei um pouquinho rápido, peço desculpa, e se eu confundi, confundir mesmo, para estudar, as dúvidas nos trazem esse momento de reflexão. Então, eu convido aos amigos, a casa oferece os estudos, inclusive no momento nós estamos com os estudos virtuais, né, Roberto? Estudar mais a doutrina espírita, para poder, assim, fazer uma justa análise, né? Que é conhecer para poder falar, porque a doutrina espírita é muito combatida pelas pessoas ou por vários movimentos que não a estudam a sua essência, né?
Deixa eu ver, Roberto, se eu anotei aqui uma fala que no nosso estudo sobre o tema, tá aqui, anotei, sobre que eu estava estudando a Revista Espírita, eu anotei essa observação aqui, ó. Ora, é sábio que o Espiritismo é inseparável das ideias religiosas e, sobretudo, cristãs, que a negação destas é a negação do Espiritismo, que condena a prática da magia com as quais nada tem de comum, que denuncia como supersticiosa a crença nas virtudes dos talismã, fórmulas, sinais cabalísticos e palavras sacramentais. Ou seja, muitas vezes as pessoas veem na doutrina espírita tudo isso, que na realidade ela combate tudo isso, mostrando que não há necessidade. Isso está na Revista Espírita de 1850. Deixa eu ver aqui, o ano eu não anotei, não. Anotei. Deixa eu dizer exatamente qual é o ano que é para as pessoas. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1863. Né? Kardec, dentro da questão da loucura, né, e do suicídio, ele traz essa questão, né? Eu achei muito interessante, porque confundem doutrina espírita com essas questões. E, às vezes, tentam até afastar a doutrina espírita de cristianismo. Diz que, não, a doutrina espírita não é cristã, não. Se nós temos por modelo Jesus, se nossos princípios estão exatamente em trazer tudo aquilo que Jesus nos ensina, né, como meta para cada um de nós, então precisamos estudar mais a doutrina espírita na sua essência, né, não simplesmente pelo fenômeno em si. Que o fenômeno é até importante para nos despertar, né, Roberto? Eu cheguei à doutrina espírita através de um processo mediúnico que me perturbava bastante, né? E aí, graças a Deus, encontrei o Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que me recebeu com muito amor e carinho, e eu até hoje não me desvinculei mais, estou, graças a Deus, pela caridade dos nossos irmãos, mensalmente, né, no Evangelho, e assim, sempre que possível estou também, né, nos outros dias, mas fui muito bem acolhido, muito bem amparado, né? Jerônimo, na época, né, que nos convidou e sempre ali apontando, e outros amigos que sempre nos acolheram, né? Cláudia sempre com muito amor, cheguei, já foi me dando um abraço daquele, sempre foi dela, e natural, nunca foi criado assim, por um personagem, sempre natural dela, eu sempre admirei, né? Esse carinho que ela já chegou abraçando ali, né? E na época, outros amigos, né, que nos acolheram. Então, meu amigo, é isso aí. A gente chega assim, muitas vezes, por um fenômeno, mas aí a gente vai estudando e compreendendo o que é a doutrina. E eu confesso a você que cada dia mais que eu estudo a doutrina espírita, mais me apaixono por ela. Porque é essa a alegria que ela nos traz, da consolação, da esperança, né? Ela traz Jesus de volta para a gente. Ok, Geilson, muita irretocável esses comentários seus. Realmente a palestra está belíssima, vocês trouxeram muita alegria, muita informação para todos nós, para a nossa comunidade. Eu gostaria que o nosso irmão Flávio fizesse suas considerações finais, já que ele está aqui conosco, para que possamos seguir já para a parte de finalização da nossa transmissão. Bom, Geilson estava falando aí do início do começo dele, eu lembro bastante, que eu estava aqui me lembrando da casinha amarela. A Cláudia vai lembrar disso, da casinha amarela. Eu também lembro, viu? Muito... É mesmo, você de Mangueira, também. Eu lembro, ainda cheguei, ainda participei. Lá perto da Mangueira, né? Nós também fizemos parte desse grupo. Circunstâncias nos levaram para outros lugares, mas o vínculo sempre permanece, principalmente pelas mãos do nosso querido irmão Geilson, que me abraçou e disse: vamos nós dois, já é a segunda vez que estamos aqui. E o que é que acontece? Gratidão por ser acolhido novamente, por ser recebido novamente, por esse grupo
antigo e novo ao mesmo tempo, que se renova sempre, pela oportunidade de servir na seara do Mestre. Muito obrigado a vocês, que Deus os abençoe e que ilumine sempre nos trabalhos de socorrer e amparar os necessitados. Obrigado, Flávio. Vou pedir desculpa aqui ao nosso irmão Jucinei, que ele participou com algumas questões e que, Jucinei, nós iremos, na medida do possível, respondê-las no texto, nesse mesmo canal. Alguns dos nossos colaboradores, até os meninos mesmo que estão aqui na transmissão, podem, daqui a pouco, tentar responder essas questões para você. Me mandando um forte abraço, que ele pertence à Casa dos Espíritos. Misário colocou aqui o link de acesso, vocês estão todos convidados a conhecer a rádio. E também queria já mandar um abraço para os nossos irmãos da rádio Estação da Luz. Nosso irmão Tavares, Assis, Lúcia, Carlos Eduardo, os meninos estão sempre aqui participando na Silda, participando dos nossos grupos de estudo também. E eles também têm uma programação muito boa, de domingo a domingo. A equipe é maravilhosa. Então, vocês podem acessar a página do Face da rádio e ver a programação que eles têm lá, que é muito boa. Temos também, como o Diego falou, nosso grupo de estudo de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas. E estamos alternando entre o Livro dos Espíritos e o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro belíssimo também, que nos traz muitas reflexões a respeito do nosso país. Estão todos convidados. E também já quero convidar vocês para a nossa próxima palestra, que será na próxima quarta-feira. Será com o nosso irmão Alexandre, na verdade, a dupla, o casal, Alexandre e Karina, colaboradores também, na próxima quarta-feira. Bem-aventurados aflitos, no item 18, instrução dos espíritos, bem e mal sofrer. Meus irmãos, queremos agradecer a todos vocês, nossos ouvintes da nossa rádio Portal de Luz, todos vocês que participaram da nossa transmissão, lembrando que teremos a abertura da sala virtual do PASTE. Esse pedido foi um pedido muito carinhoso que a nossa dirigente Cláudia solicitou, que a gente incluiu na nossa programação. Está sendo bastante aceito pelos nossos ouvintes, recebendo muitas mensagens de carinho, de agradecimento, e nós agradecemos a oportunidade de estar aqui nessa manhã e em outros dias, em nome do nosso Mestre Jesus. Pois então, meus irmãos, Geilson, meu querido, você poderia fazer os seus comentários finais para nos despedir dos nossos ouvintes? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, Roberto, de estar aqui. Agradeço aos amigos que nos escutam nesse momento, né? A questão de Josiane Benjamin também, dizer para ela que da questão 942 do Livro dos Espíritos é tratado sobre esses assuntos, ela possa dar uma lida, no tempo não nos permite no momento, mas o assunto é tratado no Livro dos Espíritos, a partir da questão 942. Tem todo esse tema e esse assunto é abordado lá também. E, mais uma vez, eu quero expressar a minha gratidão e a minha alegria por estar com vocês. É tudo o que eu quero dizer. Viver é a melhor opção. Graças a Deus. A todos vocês, uma excelente manhã, final de semana maravilhoso, e vamos continuar na nossa confiança em nosso Criador e nosso Pai. Um abraço a todos. Um abraço. Que Jesus abençoe sempre. Bom dia.